2024 mudou a escalada no Monte Everest para sempre. Aqui está o que aconteceu na montanha mais alta do mundo. De drones a fezes até o aquecimento global, a experiência no Everest mudou drasticamente. Como sempre, recomenda-se a discrição do espectador. Geralmente, quando você quer chegar ao topo do Everest, é algo assim. Primeiro, você chega ao acampamento base, onde passa várias semanas se aclimatando à altitude. Você fará escaladas preliminares para acampamentos em altitudes mais elevadas, retornando ao acampamento base entre elas para descansar e aclimatar seu corpo. Então, quando uma janela de tempo adequada se abre, você faz sua investida para o cume. Este ano, porém, as autoridades locais introduziram novas regras buscando solucionar alguns dos problemas históricos da montanha. Veja, o Monte Everest tem um problema. Está ficando muito lotado. E com multidões vem problemas, como lixo, resíduos e riscos à segurança. Em mais de 478 permissões foram emitidas para potenciais alpinistas, acompanhados de seus guias ou sherpas, colocando 1.200 pessoas na montanha, um número recorde que levou a uma escalada desconfortável. Essa multidão, além de coisas como avalanches recordes e montanhas de resíduos e lixo deixados nas encostas da montanha, colocou uma grande pressão sobre a experiência no Everest. Assim, o governo nepalês, buscando lidar com preocupações crescentes sobre segurança, meio ambiente e desafios econômicos locais, introduziu novas e audaciosas regulamentações para transformar definitivamente a experiência de escalar o Everest. Se foram os dias em que o acampamento base fervilhava com um ambiente animado de cafés, bares e outros negócios comerciais que proporcionavam conforto e luxo. O governo, querendo focar na escalada, proibiu todas as atividades comerciais no acampamento. Essa medida foi, como disse um veículo, destinada a reduzir as distrações e manter a solenidade e seriedade das expedições ao Everest. Fazer isso não era apenas sobre reduzir o ruído ou a desordem, no entanto. Foi uma decisão estratégica para preservar a integridade da experiência de escalada, garantindo que os alpinistas foquem apenas na montanha e na segurança, em vez de serem tentados pelos confortos de um pseudo-ponto turístico que o Everest está se tornando. Falando sobre a comercialização do Monte Everest, até a entrada para o acampamento base em 2024 se transformou em uma enorme controvérsia, quando o governo nepalês fez um enorme outdoor e o colocou na frente da enorme rocha que sempre acolheu os alpinistas e sempre foi o símbolo marcante de chegar ao acampamento base. Eu caminhei até o acampamento base do Everest em março de 2024 e concordo que ver um sinal muito comercializado lá pareceu bastante estranho. Muitos alpinistas sentiram que este sinal era um indicador ainda maior de que o Monte Everest perdeu sua pureza selvagem e indomada e virou só mais uma atração para turistas pagantes. Também sempre houve tensão na comunidade de alpinismo do Everest ao longo dos anos sobre a diferença de atitude em relação ao cume do Everest entre os Sherpas, os homens das tribos nepalesas nativas do Himalaia, que atuam como guias locais, e os próprios alpinistas. Com o avanço do tempo e da tecnologia, os alpinistas muitas vezes mostraram uma postura mais despreocupada quanto aos riscos da montanha, e vários guias experientes já haviam praticamente desistido. Por exemplo, Mingma Gyalji Sherpa, uma figura de destaque na comunidade de alpinismo do Everest, observou que a combinação de clima severo e atitudes descuidadas entre os alpinistas contribuiu significativamente para o alto número de mortes em 2023. Muitos alpinistas, especialmente os estrangeiros, estavam excessivamente ansiosos para alcançar o cume, frequentemente partindo sem suprimentos adequados ou preparo suficiente. Em resposta, o governo nepalês introduziu novas regulamentações para prevenir
e gerenciar esses conflitos de maneira mais eficaz. Primeiro, todos os alpinistas que tentam alcançar o cume do Monte Everest agora são obrigados a carregar chips de rastreamento eletrônico. Os chips devem auxiliar nas operações de busca e resgate. Apesar de parecer óbvio, uma análise mais detalhada torna essa uma regra intrigante. Refletores são frequentemente usados em incidentes de avalanche para a recuperação de corpos. Mas eles exigem um detector volumoso que é frequentemente transportado por helicóptero, e as impraticabilidades desse novo chip obrigatório não param por aí. Os chips de rastreamento não permitem buscas terrestres no Everest, pois a maioria das missões de resgate e recuperação ocorrem acima de 23 mil pés, altura em que helicópteros não voam, impossibilitando o transporte e uso dos detectores. Um especialista afirmou que sua empresa testou diversos sensores, rastreadores e monitores de sinais vitais no Everest. Segundo ele, cada um tem limitações, mas nenhum tanto quanto os refletores RECO, que se tornaram o chip de rastreamento preferido em 2024 A maioria dos alpinistas que se perdem no Everest o fazem na crista do cume, além da possibilidade de resgate guiado por RECO. Uma solução melhor para o problema dos alpinistas se perderem na montanha seria que seus guias não os deixassem sozinhos, comentou o especialista. Bem, isso faz sentido para mim. Não abandone seus alpinistas no Monte Everest. Esses regulamentos também exigiam que todas as expedições empregassem carregadores locais e iaques para o transporte de equipamentos. Portanto, proibiam o uso de helicópteros para transportar equipamentos de e para o acampamento base do Everest. Em vez disso, todas as tendas, equipamentos de escalada e pessoal teriam que ser transportados apenas por iaques. A regra visava preservar a naturalidade, reduzir o tráfego de helicópteros, além de apoiar a prática cultural e a indústria de pastoreio de iaques em declínio na região. Mas enquanto isso, apoia a economia local, garantindo que os benefícios da indústria de escalada permaneçam na comunidade. É um grande problema negar o transporte de mercadorias por helicóptero para o acampamento base, pois não há iaques suficientes para suprir a demanda. Em suma, há escassez na cadeia de suprimentos de iaques. Falando em iaques, esse é meu voto para iaque do ano de 2024 da viagem que fiz ao acampamento base. Mas de forma um pouco confusa, enquanto o governo nepalês tem querido enfatizar a pureza da montanha, não dependendo de helicópteros e focando em carregadores locais e iaques, eles também têm experimentado com tecnologias avançadas para aumentar a segurança e a eficiência. Uma grande inovação foi a introdução da tecnologia de drones para o fornecimento e gestão de resíduos mais acima na montanha em 2024. O projeto envolveu o uso de um novo drone chamado DJI Flycart 30, uma máquina capaz de carregar cargas substanciais mesmo em altitudes extremas e condições ambientais adversas. O drone voou com sucesso além da encosta sul do Monte Everest a 21.654 pés, carregando uma carga de 33 libras de cilindros de oxigênio. Durante o teste, 3 garrafas de oxigênio e suprimentos adicionais foram transportados do acampamento base do Everest para o acampamento 1, com o lixo sendo levado de volta no voo de retorno, demonstrando a capacidade do drone tanto para entrega de suprimentos quanto para lidar com o antigo problema do acúmulo de lixo na montanha. A introdução de drones poderia reduzir significativamente os riscos enfrentados pelos guias Sherpa, especialmente em áreas perigosas como a cascata de gelo Khumbu, onde, tradicionalmente, fazem mais de 30 travessias em uma temporada. Min Miguel de Sherpa, um guia de montanha envolvido nos testes, compartilhou sua experiência. O uso de drones diminuiu muito o tempo e o perigo de navegar pela arriscada cascata de gelo Khumbu. Anteriormente, tínhamos que fazer várias viagens de alto risco por essa área, que sempre foi um dos segmentos mais perigosos da escalada. Ano passado, perdi 3 Sherpas.
Se não tivermos sorte, se nosso tempo não for o certo, perdemos nossa vida lá. Agora, com a assistência confiável de drones, podemos garantir que os suprimentos essenciais cheguem aos acampamentos de alta altitude, minimizando o perigo para a via da sabor à vida humana. Embora os drones sejam legais e representem um avanço na logística de montanhismo, talvez a mais revolucionária das novas regras no Everest esteja relacionada ao gerenciamento de resíduos. Este regulamento de 2024, destinado a preservar o ambiente prístino do pico mais alto do mundo, exige que cada alpinista e expedição remova todos os seus resíduos da montanha, incluindo resíduos humanos. Sim, estamos falando sobre fezes. Os alpinistas que sobem o Monte Everest agora são obrigados a coletar suas fezes em sacos especiais para cães ou sacos WEG e carregar pelo menos 20 libras de seus resíduos de volta ao acampamento base. Cada pessoa recebe 3 sacos para reutilizar durante a escalada, garantindo que eles levem tudo o que trouxeram. A decisão vem em resposta a anos de problemas com lixo no Everest, com as encostas da montanha cada vez mais cobertas de fezes à medida que o turismo de aventura cresce. De acordo com um relatório de 2022 do Comitê de Controle de Poluição Sagarmatha, os alpinistas geraram mais de 35.273 libras de fezes apenas na primavera de 2022. Isso é, bem, muita fezes, e isso sem mencionar todo o lixo além das fezes. Os alpinistas no Everest muitas vezes estão focados demais na sobrevivência para se preocupar com a limpeza. À medida que sobem, eles perdem peso, descartando tudo, desde garrafas de oxigênio vazias até tendas rasgadas. Com o tempo, os itens descartados se acumularam, transformando as encostas do Everest em um depósito de lixo alpino. O problema do lixo no Everest é tão grave que os alpinistas o apelidaram de o maior depósito de lixo do mundo. Entre os destroços, você pode encontrar uma variedade de itens peculiares que podem te fazer rir. Encontram-se bandeiras de oração descartadas, equipamentos de escalada abandonados e até bichinhos de pelúcia ocasionais. É como uma caça ao tesouro bizarra, mas em vez de ouro, você encontra botas encharcadas e fogões de acampamento quebrados. As regulamentações de 2024 também trouxeram uma grande iniciativa. O Exército do Nepal, junto às autoridades locais, lidera uma grande campanha de limpeza como parte da campanha Limpa Himalaia 2024. Neste ano, eles planejam remover 10 toneladas de lixo e resgatar até 5 alpinistas caídos do Everest e picos vizinhos, como o Monte Lhotse e o Monte Nuptse. Esta limpeza envolve pessoal do exército treinado e sherpas experientes trabalhando para limpar resíduos desde o acampamento base até altitudes mais elevadas. Apesar desses esforços, o Monte Everest permanece cheio de lixo, com estimativas sugerindo que mais de 140 mil toneladas de resíduos, incluindo 3 toneladas de excrementos humanos, estão espalhados por suas encostas. Mas não são apenas as questões ambientais que mudaram em 2024. Há também problemas de aquecimento global. O Monte Everest está derretendo, pessoal, e está derretendo muito, muito mais rápido do que vocês podem imaginar. Pesquisadores têm soado o alarme há anos, e agora estamos vendo os efeitos em tempo real. O gelo que cobriu o Everest por milênios está recuando a uma taxa alarmante, revelando rochas e expondo raízes que antes estavam seguramente encasuladas em neve e gelo. Por exemplo, um estudo de 2019 mostrou que o gelo, que levou cerca de 2.000 anos para se formar, na geleira mais alta do Monte Everest, a geleira South Col, derreteu em cerca de 25 anos, o que significa que ele afinou aproximadamente 80 vezes mais rápido do que se formou. E essa taxa alarmante de perda foi diretamente correlacionada ao impacto acelerado das mudanças climáticas em ambientes de alta altitude como o Monte Everest. Com o derretimento da geleira, esses movimentos ficam mais imprevisíveis.
As temperaturas mais altas enfraquecem o gelo, aumentando a frequência de quebras e o risco de colapsos. E em nenhum lugar isso é mais perigoso do que na traiçoeira armadilha da cascata de gelo Khumbu, um dos trechos mais letais do Everest. Mesmo para os alpinistas mais preparados, a cascata de gelo é um desafio formidável que se agravou em 2024. A cascata de gelo Khumbu, situada acima do acampamento base do Everest, é o primeiro grande desafio para os alpinistas na Rota do Carvão Sul até o cume. É bastante infamemente conhecido como uma das partes mais perigosas da escalada ao Everest. Este trecho da montanha é chamado de cascata de gelo, porque funciona como um rio de gelo, constantemente se movendo e mudando. Este movimento é impulsionado pela lenta descida da geleira Khumbu à medida que desce a montanha, criando uma estrutura de gelo dinâmica e instável. É um labirinto traiçoeiro de fendas que podem chegar a mais de 300 pés de profundidade e estruturas de gelo do tamanho de casas que podem desabar inesperadamente. Atravessar a cascata de gelo Khumbu envolve cruzar escadas sobre rachaduras e fendas que podem ter centenas de pés de profundidade. O trecho da cascata de gelo Khumbu é considerado tão perigoso que apenas uma equipe especializada de Sherpas, conhecida como os Doutores da Cascata de Gelo, ousa navegar e mantê-lo. Este grupo altamente qualificado tem a tarefa de esculpir uma rota viável através da cascata de gelo a cada temporada de escalada. O trabalho deles é crucial, pois colocam escadas e cordas sobre profundas fendas e ao lado de torres de gelo instáveis, que podem desabar a qualquer instante. Em 2024, os desafios na cascata de gelo foram agravados por uma combinação de fatores diretamente ligados às mudanças climáticas. O principal problema foi o derretimento acelerado da geleira. À medida que as temperaturas globais aumentam, geleiras como Khumbu derretem mais rápido, levando a um aumento no número e tamanho das fendas e a instabilidade de grandes torres de gelo conhecidas como seracs. Esses seracs, altos como casas, podem desmoronar subitamente, provocando avalanches fatais, como a que matou 3 Sherpas no ano passado. O início da temporada atrasou bastante, porque os médicos de gelo tiveram dificuldades para criar um caminho seguro aos alpinistas. Na verdade, a escalada quase nunca decolou. Primeiro, houve uma queda de neve insuficiente no inverno, que normalmente ajuda a estabilizar a geleira, compactando e endurecendo a neve e o gelo. Essa falta de neve deixou o gelo mais solto e fragmentado do que o normal, tornando particularmente desafiador estabelecer e manter um caminho estável através da cascata de gelo. Essa escassez de neve foi agravada por temperaturas acima da média, que aceleraram o derretimento da geleira Khumbu. O clima mais quente fez com que o gelo se tornasse mais móvel e imprevisível, aumentando o risco de quedas de seracs e a ampliação de fendas. Essas condições criaram um ambiente altamente instável, com novos e imprevisíveis perigos que desafiavam até os alpinistas e definidores de rotas mais experientes. Rotas confiáveis se mostraram intransitáveis, pois a rota que os doutores da queda de gelo esperavam abrir levou a um beco sem saída. 2 vezes. Embora o atraso causasse resmungos no acampamento base, ninguém arriscaria entrar na cascata de gelo Khumbu antes de ser considerada segura. E eu quero dizer, por que eles fariam isso? Quando era óbvio que até os Sherpas mais experientes na montanha não tinham certeza do que aconteceria a seguir. Não faz sentido correr para a morte, não é? Então, apesar da frustração inicial e da ansiedade para avançar, o consenso coletivo foi esperar pelo sinal verde dos médicos do Icefall, que eles receberam mais tarde, no dia 17 de abril, 10 dias depois do esperado. Quando a notícia chegou, a multidão de alpinistas pegou seus equipamentos e a corrida para o Everest começou. Nota como uso a palavra multidão? Não é coincidência. É o termo perfeito
para capturar o número crescente de alpinistas que vão ao Everest a cada ano, transformando um fenômeno que antes era uma busca solitária de montanhismo em algo semelhante a uma rodovia movimentada em alta temporada. No ano passado, o governo emitiu um número desastroso de permissões, 487, que muitos apontaram como um fator contribuinte para os inúmeros incidentes na montanha. Este ano, o número de permissões foi reduzido para 388, mas, mesmo assim, ainda é uma multidão. Apesar do número reduzido de alpinistas, os caminhos estreitos e as janelas limitadas de tempo ideal geram gargalos, especialmente nos acampamentos mais altos e em trechos cruciais, como a Cascata de Gelo Khumbu e o degrau Hillary. Esses gargalos podem levar a atrasos perigosos, maior exposição a condições severas na zona da morte e um risco maior de doença de altitude. Tudo isso pode se tornar fatal. O excesso de pessoas dificulta os resgates. Em emergências, cada segundo conta, e a presença de muitos alpinistas pode impedir o rápido movimento das equipes de resgate. O impacto ambiental não pode ser ignorado. O aumento de alpinistas leva a mais resíduos, desgaste nas trilhas frágeis da montanha e maior impacto na ecologia local. Mas a consequência mais perigosa do superlotação é dramaticamente ilustrada em um exemplo assustador da temporada de escalada deste ano. Só palavras não vão resolver o problema. Deixe-me apenas mostrar o vídeo para você. Viu isso? Aquilo é o cume lotado, momentos antes de uma cornija desabar, resultando em um incidente assustador, no qual 2 alpinistas caíram para a morte. O vídeo capta vividamente as condições perigosas criadas por muitos alpinistas tentando alcançar o cume ao mesmo tempo, o que não só aumenta o risco de acidentes, mas também pode atrasar ou complicar os esforços de resgate quando desastres acontecem. Mala esclareceu a situação em seu post. A crista do cume do Everest parecia diferente das minhas experiências anteriores na montanha, escreveu Mala. Havia neve macia, muitas cornijas e seções rochosas cobertas de neve. A estação meteorológica estava até meio enterrada na neve. Após atingir o cume, cruzamos o degrau Hillary. O trânsito fluía devagar quando, de repente, uma cornija desabou a poucos metros à nossa frente. Também havia uma cornija abaixo de nós. Quando a cornija desabou, 4 alpinistas quase morreram, mas se salvaram presos à corda. 2 alpinistas permanecem desaparecidos. Os 2 alpinistas desaparecidos são 40 anos. E seu guia, nepalês, 23 anos. Neste ponto, infelizmente, não há esperança de encontrar ambos vivos. Provavelmente, a dupla caiu na face Kangchung da montanha quando a cornija em que estavam se desprendeu. 3 alpinistas foram resgatados, mas Peterson e Pastenji caíram rumo à cordilheira tibetana, onde o resgate é inviável, relatou uma testemunha. Mobilizamos 6 Sherpas para o resgate, mas não conseguimos recuperá-los. Eles foram levados pela rocha rumo à cordilheira tibetana, complementou. O Sr. Peterson era conhecido como um alpinista apto e experiente. Esta foi a primeira escalada dele conosco, afirmou Pemba Sherpa, o gerente da 8K Expedition. Ele tinha conhecimento sobre escalada e seus desafios. Ele estava fisicamente apto. É um desastre natural. Quem sabe o que vai acontecer nas montanhas? Eles são imprevisíveis. Nós não sabemos a localização dele. É uma encosta íngreme e eles se foram. Nós encerramos a operação de busca, ele disse, sinalizando uma resolução sombria para um evento trágico. Apesar das realidades duras da escalada de picos formidáveis, não consigo evitar o sentimento de que isso talvez não teria acontecido se o cume não estivesse tão superlotado e se o aquecimento global não fosse um problema real no Everest. Mas não sou um veterano escalador do Everest. De acordo com fontes, uma equipe de resgate, liderada por Inga Tendi Sherpa,
e Passan Sherpa, da Summit Force, entrou em ação quando a rota quebrou na seção Hillary, conseguindo salvar outros alpinistas presos em uma situação crítica. As ações proativas de Mala neste cenário caótico também podem ter salvado muitas vidas. Tentamos atravessar, mas foi impossível devido ao tráfego na linha fixa, explicou Mala em sua postagem no Instagram. Vários alpinistas estavam presos no trânsito com o oxigênio se esgotando, mas consegui abrir uma nova rota para o tráfego descendente voltar a fluir lentamente. O terceiro vídeo de Ala no Instagram captura a passagem do alpinista depois que ele reparou a rota, o que é um testemunho do pensamento rápido e da engenhosidade necessários em condições tão extremas. Mas essa situação destaca um problema recorrente no Everest, um que pode transformar uma viagem já arriscada em algo muito mais perigoso se não for atendido. Mas enquanto todas essas novas regulamentações para limpar o Everest, preservar a economia Sherpa e proteger tanto os alpinistas quanto os Sherpas poderiam muito bem estabelecer um novo padrão não apenas para o Everest, mas para grandes expedições de escalada ao redor do mundo, ainda não mudaria os perigos de escalar um pico tão formidável. O Everest, com suas altitudes extremas, clima imprevisível e terreno desafiador, continua sendo um empreendimento inerentemente arriscado. A temporada de 2024 começou com muitos profissionais temendo que teríamos uma repetição de 2023, com alpinistas excessivamente ansiosos buscando alcançar o cume o mais rápido possível e tragédias evitáveis desagradáveis. Felizmente, houve melhorias, ainda que confusas, nas regulamentações governamentais visando atender mais aos Sherpas, enquanto buscavam equilibrar segurança e conscientização em grandes altitudes. E enquanto ainda houve algumas tragédias devastadoras em 2024, estamos gratos em relatar muito menos mortes do que o ano trágico de 2023. Mas a realidade é que o Everest ainda encanta os alpinistas. Permanece supremo, com cada vez mais pessoas se interessando em tentar escalar a montanha mais alta do mundo. E então, o que vem a seguir para o rei de todas as montanhas? Obrigado por assistir, até a próxima. Seja audaz e viva com coragem.